Bom dia! Hoje são 25 de outubro de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Fundação Getúlio Vargas, FGV. E o órgão que elaborou a questão, as questões, foi a própria Fundação Getúlio Vargas. Veja a questão aí. Temos assim: observe a seguinte frase, : e aí a frase. Quem quer ir, vírgula, perguntou o chefe. Quem quer ir? Perguntou o chefe. E aí continua a questão. A respeito dela quem? A respeito da frase acima. Qual frase? Repito. Quem quer ir? Quem quer ir? Perguntou o chefe. Então, a respeito dessa frase, pode-se dizer que, : e aí as opções, A, B, C, D, E. Muito bem, o que a questão quer? Ela quer que você encontre a única opção que esteja correta, que faça uma afirmação correta sobre a frase acima, sobre as orações acima, entendeu? Então, procure aí a única opção que traga uma informação correta. 1 minuto, depois eu volto. Muito bem, então vamos resolver a questão aí. A opção A diz assim: deveria ter sido colocado um ponto de interrogação após a palavra ir. Na frase acima, veja aí. Quem quer ir? Vírgula, perguntou o chefe. Diz a opção A que para isso aí ficar correto, bastaria aí ter sido colocado um ponto de interrogação após a palavra ir. Será que isso aí está correto? A opção A está correta. Está correta. A opção A é a opção que a questão quer. Basta colocar aí o ponto de interrogação depois de ir. E tudo aí está correto. Veja, quem quer ir? Interrogação.
vírgula, perguntou o chefe. O chefe perguntou, quem quer ir? Interrogação, pergunta, quem quer ir? Então, a opção A está correta. Basta colocar aí o ponto de interrogação, depois do verbo ir. Quem quer ir? Interrogação, perguntando, vírgula, perguntou o chefe. Está correto aí. Opção A é a opção que a questão quer. Vejamos a opção B de bola. Ela diz assim, deveria ter sido colocado um ponto de interrogação após a palavra chefe. Um absurdo. Um absurdo. Imagine aí. Quem quer ir? Quem quer ir? Perguntou o chefe. Ora, perguntou o chefe nada tem a ver com interrogação. A interrogação é na primeira oração. Quem quer ir? Aí é a interrogação, é a pergunta. Quando eu digo perguntou o chefe, nada de interrogação aí. A interrogação repito, na primeira oração. Quem quer ir? Interrogação. Perguntou o chefe, sem interrogação. Opção B de bola está errada aí. Faz uma afirmação incorreta. Opção C de casa diz assim, deveria ter sido colocado um ponto de exclamação após a palavra chefe. Muito bem. O ponto de exclamação eu posso colocar onde eu quiser. Depende da ênfase da ênfase que eu quero empregar numa afirmação minha. O ponto de exclamação, repito, eu posso colocar onde eu quiser. Eu posso colocar em qualquer afirmação minha, desde que eu queira dar ênfase a essa afirmação. Eu digo Maria, sem exclamação, Maria. Agora eu digo Maria, aí é exclamação. Eu posso colocar a exclamação aí. Depende do tom que eu queira dar, a ênfase que eu queira empregar na palavra. Então aí, veja bem essa opção C. Ela diz assim, deveria ter sido colocado um ponto de exclamação após a palavra chefe. Sim, após a palavra chefe, eu poderia ter colocado aí um ponto de exclamação. Eu poderia ter feito assim, quem quer ir? Vírgula, perguntou o chefe, exclamação. Poderia colocar. Só que, veja bem por que a opção C está errada. Por quê? Claro que eu poderia colocar aí um ponto de exclamação. Só que esse ponto de exclamação, depois de chefe, não iria deixar a oração correta. Porque falta aí o ponto de interrogação depois do verbo ir. Você entendeu? Então veja muito bem, cuidado com a questão. A questão aqui, a opção C, diz uma verdade aqui. Deveria ter sido colocado um ponto de exclamação após a palavra chefe. Sim, eu poderia colocar aqui um ponto de exclamação depois da palavra chefe. Poderia. Só que isso aí não está correto, a opção C, porque mesmo colocando um ponto de exclamação depois da palavra chefe, não deixaria a oração correta em relação à primeira oração. Você entendeu? É obrigatório aqui o ponto de interrogação depois do verbo ir. Veja lá, quem quer ir? Interrogação, vírgula, perguntou o chefe. Então, se houvesse aqui o ponto de interrogação e eu colocasse ali a exclamação, o ponto de exclamação depois de chefe, aí estaria correto. Tudo correto. Com o ponto de interrogação depois do verbo ir e também com o ponto de exclamação depois da palavra chefe. Agora, do jeito que está aí, eu colocando o ponto de exclamação na palavra chefe, em relação ao ponto de exclamação, tudo certo, eu posso colocar. Só que não vai corrigir a oração, porque falta aí a interrogação depois do verbo ir. Você entendeu? Que muita gente pode aí fazer, pode escolher aí a alternativa C, não é? A opção C. Só que a opção C, expliquei, não é?
Você pode colocar o ponto de exclamação, só que o erro continua, porque você não colocou a interrogação, o ponto de interrogação, depois do verbo ir. Então, a opção C de casa não resolve a situação. Não é a opção que a questão quer. Veja a opção D de dado. Bastaria colocar entre aspas a oração quem quer ir. A opção D está errada. Ela diz que naquela primeira oração, quem quer ir? Quem quer ir? Bastaria colocar entre aspas. Não, nada de aspas aí. O importante aí é colocar o ponto de interrogação, porque isso aí é uma pergunta direta. Quem quer ir? Quem quer ir? É uma pergunta direta. Nada de entre aspas aí. Aí só se resolve com a colocação do pronome, do ponto de interrogação. A opção D está errada. E a opção E diz assim, a frase está correta. Não, não está correta. Não está correta porque a primeira oração precisa do ponto de interrogação. É uma pergunta direta. Quem quer ir? Estou fazendo uma pergunta direta e não indireta. A pergunta indireta seria, vou perguntar quem quer ir. Olha aí, sem interrogação. Vou perguntar quem quer ir. Seria a pergunta indireta, sem o ponto de interrogação. Como aqui é uma pergunta direta, quem quer ir? Quem quer ir? Aí, obrigatoriedade do ponto de interrogação. Então, a única opção correta aí é a opção A, porque ela diz que para consertar a oração acima, deveria ter sido colocado um ponto de interrogação após a palavra ir, após o verbo ir na primeira oração. Mais um vídeo e muito obrigado.